Momento da pregação, Bruno G., edição de número 64, São Mateus, capítulo 21, versículo 12 até o 17, a purificação do templo. Leiamos o texto sagrado. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Essa passagem é muito emblemática, passagem que denota a qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus, de como deve proceder a adoração, daquela que não deve ser feita. Aqui Jesus, ao entrar no templo de seu Pai, de Deus, leia-se que aqui o templo é de acordo com as diretrizes da lei mosaica, de acordo com o judaísmo, e era o templo de Jerusalém. E ao ver que esse templo que fora criado para adorar a Deus, para a habitação da tribo de Levi, dos sacerdotes, a administração, melhor dizendo, desses, e para a habitação de Deus, para com o seu povo, usando os seus instrumentos, estava de uma ordem, de uma maneira totalmente fora dos preceitos divinos de Deus, foi necessário Jesus tomar uma medida drástica, que para muitos soou até mesmo como uma atitude de desamor, uma atitude de ódio e de homem não de Deus, mas que fora necessário, porque Deus não compactua com o pecado, com as coisas erradas. Aqui é a prova de que o amor de Deus não folga com a justiça, mas com a verdade. O amor de Deus não é de acordo com esses amores profanos, mundanos e do homem. Ele é um amor que não busca os seus próprios interesses, mas sim tende a fazer aquilo que deveria ser feito, aquilo que é justo. Portanto, essas afirmações aí acerca do amor de Deus são tudo balela. Inclusive teólogos liberais dizendo que pela infinita compaixão, misericórdia e amor de Deus ninguém será lançado no lago de fogo. Isso é uma heresia do diabo, de Satanás, porque o amor de Deus não é de acordo com o pensamento do homem, porque Deus não é babaca, Deus não é um otário, Deus não se deixa escarnecer, Deus tem um limite na sua própria paciência. Quando se extrapola esses limites, não tem mais como ele então aceitar. E nós lembramos que há um pecado que nos impede de ir aos céus, que é a blasfêmia do Espírito Santo. Então, se Deus quisesse salvar todo mundo, ele nem deixava isso por intermédio de Jesus, que afirmou que a blasfêmia do Espírito Santo faz nós perdermos a salvação. Ele simplesmente dizia: olha, é só aceitar a Cristo que todo mundo está salvo, ou é só crer no meu nome que todo mundo está salvo. Existe toda uma formalidade, toda
uma conjugação, algo assim, um conjuntamento, vamos dizer, de regras para Deus, de alguma maneira, perdoar a pessoa. É óbvio que não é de acordo com as regras do homem e muito menos com a burocracia que se tem na legislação terrena. Mas é necessário seguir alguns princípios, tá? Baseado no amor, mas não num amor fajuto, um amor sincero. Então, o amor de Deus é realmente infinito. O amor de Deus contempla a todos. O amor de Deus tem um desejo de salvação para todos. No entanto, esse amor tem justiça. Nesse amor há justiça. Há justiça de dar a cada um o que é seu. Há justiça de punir aqueles que não querem saber desse amor e de exaltarem aqueles que abraçam esse amor de fato. É nesse sentido. Porque se assim não fora, o que Jesus fez fora debalde, meus caros. Pense bem acerca disso. Jesus ter ido no templo, expulsar todos os que vendiam, compravam no templo. Acabou com o comércio no templo, porque ali era local de respeito, de adoração. É claro que nós temos que pensar o seguinte, que para Deus o templo, a casa que outrora era para ser reverenciada, não existe mais. Em Cristo Jesus não existe. Porque o templo agora é simbolismo de nós, de cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo, de cada um de nós que fazemos parte da noiva do Cordeiro, que fazemos parte da igreja do Senhor. Porque nós somos agora a habitação do Deus vivo. Deus não está agora dentro de quatro paredes, nos santos dos santos, dentro das congregações, não. Agora Ele está em nós, se dermos, obviamente, lugar e aceitar o seu Filho Jesus Cristo. Então, veja que isso é especificamente para aquele tempo, até porque esse templo de Jerusalém foi derribado no ano 70 depois de Cristo. E como não tinha mais, ou pelo menos não se tem mais como você ir ao templo, reverenciar o templo, então se faz desnecessário você tomar cuidado no templo. Agora, em Cristo Jesus, o templo, que era simbolismo, se é destruído. Agora o templo, que era o simbolismo da lei, enfim, ele se destrói com o próprio Jesus. A sombra se desfaz com a própria pessoa de Jesus. Então, meus caros, aqui é para você pensar, é especificamente para o povo judeu que seguia a tradição da lei mosaica e que, portanto, fazia aquilo que mandava exatamente as outras leis esparsas com relação ao templo. Em Cristo Jesus esse templo foi derribado. Aí muitos pensam assim, não, temos que adorar o Senhor no templo. Jesus falou com a mulher samaritana dizendo, ela que era gentílica, ela que era desprezada de judeus, ao indagar Jesus aonde deveria se adorar, era no templo, no monte, Jesus então responde, olha, chegará um tempo que nem no templo, nem em Jerusalém, nem no monte onde que os samaritanos adoram outros deuses,
vós será feito a adoração, mas sim em espírito, já que Deus é espírito em verdade, é necessário que o adoramos em espírito e em verdade. Então, agora, na graça, na dispensação da graça, em Cristo Jesus, nós o adoramos em espírito e em verdade em qualquer lugar, porque Deus não está limitado a um espaço físico, Deus não está limitado a um quarto, a uma sala, um salão, nada disso. Até porque Ele é onipresente, um dos atributos dele é esse, está em todas as partes. E o próprio Jesus chega a dizer: quando orar, fecha a porta do teu quarto, ora em oculto e o Pai lhe responderá. Senão ele teria dito: vai ao templo, peça para os sacerdotes lá fazer algum sacrifício, ou peça para eles lhe dar a oportunidade para você orar lá dentro do templo. Não fora falado dessa forma. Veja que em Cristo Jesus muitas das coisas mudaram. O templo aqui somos nós. Assim como Jesus também tratou dele próprio como templo, simbolismo do templo. Que esse templo seria derrubado em 3 dias e edificado em 3 dias. E os fariseus, os religiosos, disseram que ele estava maluco, que ele estava surtando. Se foi demorado tantos anos para a construção daquele templo, como que ele poderia derribar em pouco tempo e levantar? Jesus estava falando simbolicamente da sua morte e ressurreição, provando que de fato agora em Cristo nós é que somos o templo, e não é necessário mais nós irmos para local físico, porque a habitação está em nós a partir que aceitamos a Cristo. Sem Cristo ninguém vem ao Pai. Aí vem a pergunta: mas como que nós vamos adorar a Deus? Como que nós vamos nos reunir, viver em comunhão, partir o pão e outras coisas mais? Meus caros, isso é secundário. Você não comunga com a sua família, com seus amigos, com seus conhecidos, com as pessoas que você acredita que têm iguais ou os mesmos princípios que os seus? Isso já não seria uma reunião? Isso já não seria o comungar? Você sabia que aquela representação da Santa Ceia, ela é, como já disse, representação simbólica? Não necessariamente é preciso você se reunir e comer o pão e tomar uma água, porque Jesus assim fez por fato da festa da Páscoa e por fato que precisava falar algumas coisas para eles. Ele disse: toma esse pão que é a minha carne, toma esse cálice de vinho. E aí muitos divergem, dizendo que não é vinho fermentado, outros dizem que é. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque não é essa a mensagem. É o meu sangue. Aquilo era para conscientizá-los da sua partida e ressurreição. Aquilo, meus caros, era simbólico. Não quer dizer que para nós comungarmos, termos comunhão, é necessário comer o pão, tomar o vinho, perdão. Ah, mas Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que devemos fazer esse ato em memória até que ele venha. O ato do pão e do vinho pode fazer de qualquer forma. Como é que era a liturgia da igreja primitiva? Essa é uma pergunta. Será que é a mesma liturgia que você presencia tanto na igreja católica como na protestante? Na católica nós temos a certeza absoluta que não, porque não é de nenhuma forma mencionado que a hóstia, que o pão é aquele bolinho de trigo sem
gosto algum. Na Santa Ceia, Jesus de fato pegou um pão sem fermento, possivelmente, e repartiu com os 12. Não foi aquele, eu diria que é uma espécie de um bolinho de trigo, que é a hóstia para os católicos, que nem tomam o cálice de vinho. Que quem toma o cálice de vinho é só os sacerdotes. Tem privilégios, é uma elite. Possivelmente eles querem diferenciar pelo fato de Jesus ter chamado os seus apóstolos para participar do corpo e do sangue. E os discípulos seriam uma categoria abaixo. Na realidade, a gente vê no próprio Evangelho que às vezes os apóstolos são chamados discípulos e discípulos apóstolos. Se eu não me equivoco, vão se formar apóstolos de fato na igreja primitiva. E mesmo que fossem Cristo Jesus, eles não tinham diferença absoluta dos discípulos, porque para Deus todos eram iguais, tá? Não tinha essa categoria de privilégios e tal. Então possivelmente esse é o embasamento da Igreja Católica, mas só que se confunde com aquilo que diz lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, que nós vamos até ler, que é falado acerca da Santa Ceia. Aliás, é no capítulo, não é no 11, talvez seja no 11 do capítulo da ceia mesmo. A memória às vezes não ajuda. Também não é no 11. Dá uma procurada aqui. Exatamente, é no capítulo 11, 1 aos Coríntios, só que é no versículo 17. Nisso, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vós ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi, valo-zoei, nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, aqui está falando para todos os irmãos, dissensão nas ceias, o modo de celebrar a Santa Ceia. Portanto, tanto o cálice de vinho como o pão deve ser por todos comido, não da forma que é feita na Igreja Católica, né? E quando chegar na ceia eu vou discorrer mais acerca disso. E com relação à Igreja Protestante, também, né, tem algo de errado, apesar de usar o pão, a maioria das igrejas protestantes usar o pão e usar o vinho. E o que é questionado na igreja de Coríntios é que muitos achavam que a Santa Ceia do Senhor era a mesma coisa que comer pão e tomar vinho em casa. Seria aquilo que se faz socialmente, né? Você tem que comer equilibradamente, a etiqueta se manda, uma coisinha, pouca coisa, melhor dizendo, enfim, nesse sentido era a ceia. Mas isso não significa absolutamente nada, não quer dizer que quem não toma a ceia vai ser lançado do fogo do inferno. Aliás, quem não toma, é verdade, e quem toma vai para o céu. Isso não quer dizer absolutamente nada, é só um simbolismo de Cristo com relação à comunhão, e não é feito de acordo com as diretrizes de uma denominação. Por exemplo, tinha denominações que tinha
A ideia de que quando o pão era partido e se tornava no corpo de Cristo, entre aspas, não poderia dispersar, não poderia desperdiçar, né? Não poderia deixar cair, não poderia, enfim, como se o pão fosse mais sagrado que o próprio Deus, que o próprio Jesus, mesmo com a oração. O pão é pão, meus caros. Jesus simbolicamente, por intermédio da sua palavra, é o pão da vida. Jesus simbolicamente, ele é a água da vida. Jesus simbolicamente, ele é o vinho que dá vida. Agora, não necessariamente que aquele pão e aquele vinho são sacros. Pense bem nesse sentido. Parece uma heresia, mas não é. É porque às vezes as pessoas dão muito mais valor à ceia, no sentido de achar que ali de fato está a presença do Senhor, que ali de fato Deus está trabalhando e estamos comendo corpos, que eles acabam de fato mistificando mais aquele ato do que qualquer outra coisa, né? Enquanto que, por exemplo, o amar o próximo, fazer outras coisas não é feito, não é respeitado, mas aquilo tem que ser respeitado. Não sou contra quem respeita. No entanto, eu quero dizer o seguinte, que Santa Ceia não salva ninguém. E Santa Ceia não é, de modo algum, algo que, ou tão somente algo que vai representar a comunhão com os irmãos. Que muito chega a dizer, você não tem comunhão com os irmãos, então você vai para o inferno. Não é isso. Porque às vezes você está comendo pão, às vezes você está tomando um cálice de vinho, mas está brigado com o seu irmão. Ou você está tomando a Santa Ceia simplesmente por tomar. Não tem valor algum. Enfim, são as questões bem complexas, né? E que vai variando de acordo com o pensamento de cada um, né? Mas a luz do Evangelho tem sim um simbolismo diferente, até porque a igreja primitiva não tinha tempo para organizar isso. Era feito possivelmente na casa dos irmãos, e na casa dos irmãos, obviamente, como existiam multidões, e estavam ali louvando a Deus, celebrando a Deus, era necessário que eles fossem educados, que deixassem pão e vinho para os demais, porque todos deveriam pelo menos dar uma degustada, uma experimentada, né? E isso é uma norma até de etiqueta. Então, voltando ao texto, já que eu acabei divagando por demais, tudo isso que eu falei é para dizer que o templo somos nós, o Deus vivo, que a comunhão nós temos com o Pai e com o Filho, de modo que só Ele sabe, e só nós sabemos, bem como a nossa comunhão com o nosso próximo deve proceder com amor. Porque se nós dissermos que amamos a Deus ou temos comunhão com Ele e aborrecemos nosso próximo, nós estamos mentindo. Então, o amor ao próximo, ele não está ligado com Santa Ceia, ele não está ligado com o ritualismo. Então, meus caros, fique claro, o templo somos nós, do Espírito de Deus. O trabalhar e agir é do Senhor, por intermédio de nós mesmos, que somos agora em Cristo Jesus, a igreja. Podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, desde que seja em espírito, desde que seja em verdade. E toda a ritualística feita no Antigo Testamento, que é do judaísmo, não mais vigora em Cristo Jesus. Aqui a representação de Jesus ter expulsado os vendilhões que compravam no templo era para mostrar que o zelo da casa, de fato, ou das coisas do Senhor, o devorava. É para mostrar que nós devemos ter cuidado, zelo das coisas santas, sacras. Simbolicamente é para nós termos cuidado, vigiarmos do nosso próprio tempo. Isso
Se nós não cuidar do nosso templo, que é do Espírito Santo, o próprio Deus vai destruir. Nós não podemos deixar o espírito comercial nos dominar. Nós não podemos deixar o espírito político interesseiro nos dominar. Nós não podemos colocar quaisquer outras coisas acima de Deus. Ele tem que vir em prioridade. Esse espírito político, esse espírito de comércio, de escambo, tem que ser repreendido em nome de Jesus nas nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente acaba fazendo certas coisas e nem percebe. Quantos que se vendem por um bocado de lentilhas, como fez Esaú vendendo a sua primogenitura? Quantos que vendem o templo do Senhor, ou usam o templo do Senhor para fazer aquilo que é desagradável a Ele, para contaminar o templo com vícios, com drogas, com bebedices, para contaminar o templo com prostituições, para contaminar o templo fazendo mal ao próximo, para contaminar o templo vendendo o próprio templo, vendendo o próprio corpo no mundo da prostituição ou no mundo do crime, tá? Vendendo a nossa alma tão preciosa para as coisas passageiras, efêmeras desse mundo, entregando-as para o mundo, entregando-a, melhor dizendo, para o mundo, para Satanás e para o pecado. Nós não podemos fazer isso de maneira alguma, porque nós somos templo do Deus vivo, temos que estar com o nosso templo asseado, limpo, purificado, de acordo como manda o figurino, o script, para que Deus habite em nossas vidas. Assim como Jesus repreendeu os vendilhões, porque daquele formato, daquele jeito, impedia que Deus operasse ali, impedia que as pessoas recebessem as bênçãos, e estava sendo um desrespeito, um acato à fé dos judaicos, daqueles que professavam a fé do judaísmo. Assim nós devemos repreender em nome de Jesus todo espírito contrário, todo espírito de mundanismo, de pecado, que nos impede de alcançar a presença do Senhor, a sua Shekinah, as suas bênçãos, de sermos canais de bênçãos para as pessoas e de realmente termos a comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Divino e Espírito Santo. Então Jesus expulsou todos os vendilhões, todos os que... Assim como Jesus não quer que em seu nome, ou em nome de seu Pai, se faça comércio. Não quer a comercialização da fé. Não quer que nós usamos o nome de Deus em vão para nos enriquecer. Essa palavra serve aí para as igrejas, templos, entidades religiosas, comandadas por pastores larápios, sem compromissos e inescrupulosos, que não pregam o genuíno evangelho e que pregam para satisfazer seu próprio ego e por interesse, para serem cada vez mais ricos. Jesus repreende os tais. Se Jesus estivesse vivo, ele ia pegar o chicote, ele ia atrás de todos pastores, de todos os que comandam os templos, e iria chicoteá-los, derribar todo o comércio da casa do Senhor, mesmo não tendo mais aquela validade como de outrora tinha pela lei mosaica, mas faria exatamente a repreensão para aqueles que, por conta da sua ignorância que ali estivesse, pudessem encontrar o genuíno evangelho. E ainda é feito de alguma forma, se nós pensarmos, quando Deus usa seus servos, seus instrumentos para repreender a igreja a todos.
Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Essa palavra é para todos. E essa palavra também é para uma cúpula específica de cada denominação cristã. Essa palavra é para o nosso templo, para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Bem como essa palavra é para os líderes religiosos, que não fazem a obra de Deus, que não vão atrás das almas, que mudam o destino, a finalidade da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para a salvação dos que crerem nela, e não para o enriquecimento ilícito daqueles que a predicam. A palavra de Deus não é para ser vendida. Até o simples fato de você vender a Bíblia Sagrada, você está fazendo comércio. Você vender livros, CDs, DVDs, não distribuir gratuitamente, você está fazendo comércio. Ah, mas como você está sendo radical, extremista. Não é isso, é o Evangelho que fala. Jesus disse: de graça recebeste e de graça dava. De Deus de graça. Por que agora você vai vendê-la? Você recebeu o entendimento de Deus de graça pelo Espírito Santo. Por que você vai vender? Se é de Deus para ser usado para benefício de outras pessoas. Então, tudo isso que está sendo feito aí, meus caros, realmente magoa Deus, realmente entristece Deus. Faz com que ele simbolicamente use seus vasos para fazer a mesma coisa que Jesus, o Deus encarnado, fez quando viu aquela falta de respeito com a santidade do templo. Faz a mesma coisa. Porque o próprio Jesus disse para nós não darmos as coisas santas aos cães. Quem são os cães? São esses meio termos. São esses que Jesus vomita da sua boca. São os pseudos cristãos. E nem para dar as pérolas aos porcos também representa os mesmos. Talvez uma categoria até mesmo superior à dos cães, mas representa exatamente os falsos cristãos. Aqueles que não querem compromisso com o Evangelho genuíno, com a salvação das almas, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então Jesus derruba tudo, as mesas, quebra tudo. E as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha o simbolismo da pomba, simbolismo do Espírito Santo. Quantos vendendo o entendimento que recebem do Espírito Santo? Não é para fazer dessa forma. Quantos que vendem e ficam podres de rico, entendimentos advindo dos dons do Espírito Santo? Quantos que querem até mesmo vender, entre aspas, ou levar ao povo crer que é vendido os seus dons? Está feita um sujeito, até Pedro, pedindo que lhe desse aquele poder e cobrando por tal. Pedro chamou ele de louco, de nécio, e repreendeu. Porque os dons de Deus não são para ser vendidos. Meus caros, leamos a Bíblia, senão nós vamos ficar muito enganados pelos falsos profetas, pelos detores do genuíno Evangelho, que pregam para se enriquecer, servindo ao Deus de letra minúscula desse século, ao Deus Mamon do materialismo, e não pregam a salvação das suas almas. Só estão interessados naquilo que você tem. Usam um monte de artifício, um monte de formas para los enganar. Dizendo que Deus revelou, dizendo que Deus falou, dizendo que Deus vai fazer, e é tudo balela, e é tudo mentira. Deus não falou absolutamente nada. Dos tais falsos profetas que fazem maravilhas em nome de Deus, mas não para ganhar almas, mas sim para se enriquecer e ficar cada vez mais no pedestal. Ai dos tais, aquele dia o Senhor não os conhecerá.
E disse-lhes: está escrito, Jesus dizendo, a casa será chamada casa de oração, mas vós a tem convertido em covil de ladrões, em casa de ladrões, em quarto de larápios. Quantos ladrões das coisas divinas de Deus, quantos larápios que se valem das coisas santas para se enriquecerem. Jesus certa feita disse que o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. E esses aqui são ladrões porque são adeptos do ladrão maior, que é Satanás. Vem para roubar, matar e destruir a fé dos irmãos. Vem para matar, roubar e destruir a saúde, a paz, o amor, a comunhão com Deus. Quando a casa do Senhor é convertida em covil de ladrões, realmente ali quem está operando é o espírito do erro, Satanás, e você já está totalmente destruído sem a graça de Deus, achando ainda que está com Deus e que tem graça. Recentemente eu vi um vídeo no YouTube onde a comparação da década de 1980 para a década daí de 2010 para cá. A diferença do Evangelho após um pouco mais de 30 anos, quase 40 anos. Na década de 80, 90, se buscava a Deus, se reverenciava. O povo era mais temente, existia mais amor, procuravam não pecar, a santidade, os cultos eram ministrados com bastante palavra, com louvores espirituais. Os irmãos, quando davam testemunhos, eram verdadeiros, que impactavam os que estavam enfermos ou com algum problema e eram curados, abençoados, porque Deus trabalhava até mesmo na hora de dar o testemunho. Enfim, grandes maravilhas e sinais Deus operava, porque de fato o povo era santo, o povo procurava a santidade, o povo tinha temor de Deus, sede da palavra do Senhor. Mas com o passar dos anos, o amor foi esfriando, os irmãos abençoados de santificação foram morrendo, os líderes religiosos que eram de santidade, de oração, de santificação foram morrendo, foi assumindo os filhos, os netos, foram afrouxando mais a doutrina, dizendo que era de homens, dizendo que era uso de costumes, foram afrouxando e dizendo que não tinha nada a ver, relativizando tudo. E o que ocorreu? Hoje você vai num templo, é a mesma coisa que você ir num show, numa balada, só que agora não é balada secular, é balada gospel. Agora o show que você iria da banda preferida, agora é show gospel. Você ia a um showmício, um comício de política, agora você vai na própria igreja, porque ali tem exatamente o palanque para os políticos falarem em nome de Deus. Agora você quer brincar, quer pular, extravasar. Outrora você ia para um parque de diversões, outrora pessoas interagia com outras pessoas para brincar na rua. Não, agora você vai para a igreja, porque lá na igreja você tem até o Chapolin Colorado, você tem até o Chaves vestido em cima do púlpito pregando, dizendo que é de Deus aquela forma, porque a igreja agora modernizou, tem que ser assim a pregação do Evangelho. Meu Deus, onde nós estamos? Imagina Jesus vestido dos artistas que tinha na época. Tanto é que o termo hipócritas surge exatamente dos artistas que tinham seus personagens e trabalhavam
ali nos teatros que já existia desde os tempos gregos, Jesus então fosse um personagem. Jesus andasse de acordo com o bobo da corte, já que existia reis, já que existia imperadores, existia também a ala do humor. Por que Jesus não deu esse exemplo, né? Não foi então uma pessoa bem humorada? Até ele foi em dado momento, quando ele está naquele casamento, dizendo que a hora não era dele, então pediu para transformar, disse para a mãe dele, a mulher, que não era a hora dele, então transformou a água em vinho. Mas não era esse humor escrachado que produz nenhum efeito. E mesmo que ele tivesse humor naquele casamento, ele não tinha humor na hora que ele pregava. Há uma diferença. Porque Deus não é contra o humor, o rir. Deus não é contra o humorista. Agora, existem tudo limites e devem ser respeitados. Você não pode transformar a casa de Deus, o púlpito santo, o local onde vai ministrar a palavra de Deus, pode ser dentro de uma casa, igreja, ou numa praça pública, ou qualquer lugar que seja, dá oportunidade para que aquilo ali se transformasse num show, num stand-up comedy, porque esse não é o intuito do Evangelho. Uma coisa é o Evangelho, a pregação da palavra, uma outra é o lado lúdico, que deve ser feito em outro lugar à parte. Pode até falar de Deus nesse momento lúdico, agora não na hora que é necessário pregar o Evangelho. Então se mistura, porque se assim fosse, Jesus não teria vindo ao mundo, porque do jeito que estava bom. Já existia humoristas na época, já existia palhaços na época. O Evangelho não é para palhaços. O Evangelho é para homens e mulheres santas de Deus. O Evangelho não é para nós estarmos satisfazendo a nossa carne, rindo. O Evangelho é para a nossa edificação espiritual. É claro que ele reverbera também na nossa vida material, financeira, enfim, todas as áreas da nossa vida. Mas o essencial, o primordial é o espiritual. O que eu quero dizer, meus caros, é que há momentos para adorarmos a Deus e há momentos para nós termos a convivência um pouco mais informal com nossos irmãos, com brincadeiras desde que não sejam ofensivas, à parte. E era assim que o povo israelita fazia. Você acha que eles não brincavam, que eles não dançavam? Sim, mas quando chegavam no Santo dos Santos ou no templo, o Senhor reverenciava os seus pecados, pedia ali exatamente o animal para perdão dos pecados, e era feito pelo sacerdote, os da tribo de Levi, de Arão. Então pensamos nesse sentido. Se isso não é converter a casa de oração, não é casa de palhaço. A casa de oração não é casa de divertimento, de entretenimento em covil de ladrões, porque eles estão roubando a sua alma da santidade, porque eles estão roubando a sua alma da bênção de Deus, porque eles estão ludibriando com um falso evangelho, um evangelho anátema. E eu tenho pena, dó de jovens que não leem a Bíblia, são levados por esses ventos de doutrinas. Aí os pais, para não criar, acabam deixando os seus filhos irem, porque se barram, os filhos ficam revoltados em casa. E muitos dos pais sabem que aquilo é uma perversão, que aquilo não é o genuíno evangelho. E não são corajosos, não pegam o filho, a filha, e pegam a Bíblia e ensinam-os. Isso já deve ser feito desde a mais tenra idade, desde criança, para que quando o menino crescer ou a menina, não se divide o caminho. Falar para os filhos o seguinte:
filho, filha, essa não é a verdadeira adoração. Para um momento de lazer, não vejo problema. Agora, não vá pensar que a oração, a santidade, o momento de adoração a Deus é dessa forma, porque isso não é. Isso é carnal. Isso é satisfação da vossa carne. Isso é converter o genuíno evangelho num evangelho maldito. Isso é converter a casa de oração numa de ladrões, bandidos, safados, interesseiros. E por que as igrejas modernas fazem isso com os jovens? Porque isso é uma presa fácil. Por conta da sua ingenuidade, por conta da própria fase deles de querer descobrir ou se autodescobrir. Então, é um prato cheio para essas igrejas moderninhas que agora já estão até em shopping. Não existe mais o que inventar. Tem a igreja dos beberrões, que vão lá de vez para adorar o Senhor, vão beber até cair. Existem as igrejas dos drogados, como aquela que até teve grande repercussão na mídia, do Santo Daime. Existe de tudo que você imagina, existe. Nesse mesmo vídeo que eu via de como o evangelho está mudado, as igrejas, as entidades religiosas estão mudadas, passava um vídeo em que o sujeito interpretava a Bíblia de uma maneira equivocada e então iria fazer, ou até fez, uma coisa bem grosseira. Veja só, ele leu lá em Oséias que o profeta Oséias teria andado com a mulher adúltera e que era a ordem de Deus ele e amado uma mulher que não era sua esposa para adulterar com ela. Mas na realidade a interpretação do texto era a seguinte: a sua própria mulher, que foi adúltera, era para ele perdoá-la o adultério da sua própria mulher e não para ir adulterar. E o sujeito, por conta de não ter visto o acento, porque uma coisa é você ler sem um acento, que vai dizer adultera, quer dizer, para você adulterar. Outra é com acento, que diz adúltera. E o sujeito, lendo aquilo, interpretou que ele tinha que adulterar e criou uma própria denominação, religião, em que deveriam os seus seguidores fiéis fazer a mesma coisa. Aí uma fiel da sua denominação teve um sonho, e ela sendo casada, já com 4 filhos, que Deus no sonho mandava adulterar com ele, que também era casado, porque isso é bíblico. E eles acabaram fazendo coisa. Olha que absurdo uma coisa dessa, e a falta de interpretação. Tudo por conta também dessa Bíblia, que eu já estou até rejeitando essa Bíblia, essa tradução bíblica da Almeida, que ela é confusa, ela nos leva a vários pensamentos, a várias interpretações, porque se fosse na norma coloquial, não chula, seria melhor, todo mundo entenderia mais fácil. De vez de estar lá adúltera ou adultera, poderia estar lá aquele que comete adultério, poderia estar lá aquele que faz ilicitude sexual, poderia estar mais claro, poderia ter outras palavras mais simples, aquele que ama a mulher do próximo, é mais entendido. Complicado. Veja aqui o acesso total do povo à Bíblia. A Bíblia é o best-seller mais vendido no mundo. É muito bom, porque todo mundo está tendo acesso à Bíblia. No entanto, do outro lado, se nós formos analisar, é muito pernicioso, é muito nocivo, porque pessoas que são iletradas, pessoas que não sabem interpretar, que são analfabetos funcionais, eles até sabem ler, mas eles leem e não sabem interpretar. Porque se já é até dificultoso para o pregador que tem bacharel em teologia pregar, imagina para aquele que não tem conhecimento algum, que tem a 1ª, 4ª série, que é complicado. Então nós vemos esses absurdos.
E culpa também, digo, repito, é dessa tradução Almeida, que é muito culta por demais. Deveria ser muito mais simples. Fala na terceira pessoa do plural, confunde muito. Aliás, na segunda pessoa, né? Enfim, na segunda e na terceira pessoa é mais falado. E deixa a gente às vezes complicado. Eu recentemente fui pregar no conteúdo aqui edificante, no formato das lives, uma passagem que estava lá em Coríntios, que dizia, 2 Coríntios 12, 19, que dizia o seguinte: Paulo afirmando: não cuidais ou cuidais que nós estamos nos desculpando convosco. Aí você vai pensar assim: não cuidar que nós estamos discutindo convosco. Aí depois segue o versículo dizendo: é porque nós estamos falando de Deus em Cristo Jesus. O que dá para entender? É que, de fato, não pensais que nós vamos pedir desculpas. Mas a realidade não é essa. O que Paulo está querendo dizer é que não pensais vós que nós estamos nos defendendo. Porque nós não estamos nos defendendo. Poderia estar mais defendendo, que era mais claro para entender o texto. E isso você vai encontrar em outras versões. Acho uma versão muito boa. E até em algumas passagens bem simples para se entender. Que é a versão da Nova Versão Internacional. Ela traz palavras bem simples. E palavras que são atuais. Essa Almeida complica muito. E lá na Nova Versão está: não cuidar que nós estamos tentando nos defendendo. Fazendo apologia ao nosso discurso. Querendo nos esconder através de uma inverdade. Não é isso. Então, isso é uma coisinha simples. Tá? Mas que pode mudar todo o contexto. E pode levar para um caminho terrível e para uma heresia. Como foi essa a interpretação do sujeito de adúltera para adultera, né? Um simples acento agudo que fez a diferença, criando uma heresia. Então veja a loucura. É necessário também fazer uma peneira, né, um filtro, para abrir igreja e para também pregadores de denominações evangélicas cristãs possam exercer aquele cargo. Porque recentemente tivemos aí um sujeito, e até isso foi discutido, que matou as suas próprias crianças. Lamentável. E era pastor de uma igreja. Então, está muito terrível. Banalizaram o evangelho, o nome de Jesus, converteram a casa de oração, de santificação, porque se fôssemos casa de oração, nós orando a Deus, Deus ia nos dar entendimento. Se não meditasse na palavra, Ele ia falar conosco. Mas como é convertido em casa de ladrão, não há oração, não há santidade, não há entendimento, aí muitas coisas erradas são feitas. Aí muitos vão dizer: mas também só ficar em oração e em leitura da palavra não garante nada, a pessoa tem que estudar, porque senão ela pode criar heresia da mesma maneira. Mas se você for analisar, quantas heresias foram criadas exatamente quando se converteu essa casa de oração em covil de ladrões? Porque aqueles que oravam ao Senhor, por mais que eles estavam errados em alguns pontos, o próprio Deus fazia-os entender o outro ponto de vista e os corrigir. Por mais, por exemplo, que eles fossem até mesmo alguns líderes e fossem zelosos daquilo que hoje é considerado como usos e costumes, eles não faziam por mal, né? E algumas coisas eles até mesmo mudavam, porque o próprio Deus os revelava ou dava entendimento. Agora, esses de fato querem converter a casa do Senhor de ladrão, querem lucrar, né? Achar que é um empreendimento a igreja, né, de sucesso, querem empreender com a criação de igreja, realmente está para esse lado mais estapafúrdio, mais terrível. Aí com relação à ignorância, Deus até perdoa o tempo da ignorância. No entanto, por causa desse sujeito aí que criou essa dogmática
a sua, entre aspas, igreja era uma seita. Como que você pode fugir daquilo que já está posto? A Bíblia diz para nós não remover os marcos antigos. Salomão fala isso. Se Deus diz lá no seu, não é evangelho, mas nas tábuas, né, da lei, né, no Pentateuco, no seu Pentateuco, assim, que não é para adulterar, como que pode vir um sujeito dizendo que pode adulterar? Se o próprio Jesus diz que aquele que olhar, isso está até claro na Almeida, uma mulher e a cobiçá-la já está adulterando. Então é uma coisa simples, óbvia. Aí é dar ouvido a vento de doutrinas e espíritos de demônios, né? Que o apóstolo Paulo fala lá a Timóteo. E foram ter com ele no templo os cegos e coxos, e esse curou então, portanto, lá no templo, após expulsar todos os vendilhões e fazer de fato a casa de Deus, casa de oração, de colocar tudo em ordem, de restabelecer exatamente tudo o que deveria ser estabelecido. E aí Deus opera. Veja, quando o templo é purificado, quando se elimina todos esses espíritos mundanos, diabólicos, interesseiros da nossa própria carne, o Espírito de Deus opera com bênçãos não só para a nossa vida, mas para terceiros. No caso aqui, Jesus curou cegos, coxos, depois de ter feito isso. E aí muitos pensam assim: Jesus é bom, Jesus não faz mal a ninguém. E por que que aqui ele vai lá e expulsa os cambistas? Muitos não leem essa passagem. Ou quando a lei interpreta de uma maneira equivocada, ou dizem até mesmo que esse Jesus não poderia ser Jesus porque foi muito bravo, muito rude nesse aspecto. Não, porque quem tem amor e vive no amor é assim. Ele se agrada das coisas boas e aborrece as coisas más. Ele é longânimo, é paciente, espera sim, mas tudo tem limites. Pois que há abuso, tem que realmente vir a autotutela, a autodefesa, o zelo, a indignação. Não é pecado nós nos irarmos, desde que não pecamos ao dar exatamente sequência, continuidade a essa ira, de guardar mágoas. Você sabe, para ser feito, deve ser feito. E aqui, inclusive, é uma passagem muito interessante para nós meditar no seguinte sentido: que não é para nós levar desaforo para casa. Porque se Jesus levasse desaforo para casa, ele deve ter visto isso várias vezes, esses cambistas fazendo a casa de Deus, casa de covil de ladrões. Se ele fez, aqui no versículo não mostra isso, ele viu que fez mal, porque ele estava abusando da sua boa vontade, da sua boa fé. Por isso nós não devemos levar desaforo para casa nesse sentido. É claro que existem situações, porque existem situações em que se você levar o desaforo para casa, vai piorar mais ainda. A coisa não vai cessar, você vai se aborrecer ainda mais. Isso serve para tudo na vida, não só no âmbito espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se você aceitar o abuso de um patrão, de um empregador, você vai ser sempre capaz dele escravo. Ele sempre vai descumprir as leis trabalhistas, porque acha que você é tolo, se você não exigir. Por exemplo, se alguém que está cometendo bullying contra você, continuar a sempre fazer aquela mesma chacota, aquela mesma zombaria, se você não tomar uma atitude drástica, primeiro em enfrentá-lo, em resisti-lo, em dar outra face simbolicamente, não para apanhar, mas para dar-lhe o tapa de luva de pelica, por exemplo, a pessoa vai continuar a fazer a mesma coisa contigo. E se não resolver isso e você não for procurar o judiciário, ela vai continuar fazendo. Porque existe gente desse tipo, gente que são entregues às suas próprias paixões, são contumazes no pecado, na iniquidade, no crime, no delito, e se não haver o refreamento, se não haver alguma interferência, o sujeito vai continuar fazendo toda a vida. Porque ele está fazendo, não está sendo punido.
O crime está compensando. Os fins justificam os meios. Por isso é necessário, por exemplo, na cidadania terrena, policiais. Porque se não houvesse policiais, se não houvesse a fiscalização do Estado, quantos delitos se fazia? Mesmo já com a fiscalização, acontece. Mesmo com a repreensão, acontece. Imagina sem repreensão. Imagina sem normas, sem regras alguma. Imagina se Jesus aqui deixasse isso, fizesse vista grossa. Como que ele iria achar que a igreja ia ficar? Como a igreja se tornaria? Já ele repreendendo toda essa barbárie, já diria, toda essa falta de temor e de respeito com as coisas sacras, deixando na Bíblia Sagrada os evangelistas relatando, acontece hoje no mundo odierno, nas ditas igrejas, instituições religiosas, e até mesmo naquelas que não vão para as instituições religiosas, somos nós mesmos, e deixamos esses espíritos entrar dentro do templo de Deus, do nosso corpo, e assim perdemos a graça de Deus. Se não houver a repreensão, e a repreensão realmente denota que Deus nos ama, porque Ele castiga e repreende todos os que ou quanto o amam. Então, é para pensar, meus caros. Às vezes você pensa assim, não, eu vou deixar para Jesus, né? Jesus vai fazer. Se você não tomar uma ação, meus caros, não vai fazer. Porque aquilo que é para nós fazer, nós devemos fazer. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Jesus poderia dizer, eu vou morrer mesmo? Eu vou... Não, ele foi lá para dar o exemplo, para mostrar para a igreja que a igreja não poderia portar da mesma maneira que se portava os sacerdotes, que liberavam, que deixavam, que isso foi uma liberação, com certeza, os sacerdotes, de deixar os vendilhões no templo. Porque, possivelmente, eles pagavam algum dinheirinho, né, para a igreja. Isso, por exemplo, que a igreja católica faz, né, por exemplo, aqui na cidade, porque é nome de um santo, e é o padroeiro da cidade, tem uma festa específica do mesmo nome, né, do padroeiro. Agora não é festa junina, né, já vou dizer a festa de São João. Então o pároco, ele cobra de cada lugar que se coloca uma barraca para vender algo, seja comida, seja bebida, seja utensílios domésticos, seja roupa, enfim, vestuários e tal. Ele cobra ali, de acordo com aqueles metros da barraca, um valor tal, um valor Y, X. E aquilo que se faz ali, o que está se fazendo, é aproveitar dos comerciantes, fazendo da casa de oração. Mesmo que não seja dentro do templo, mas um pátio do templo. Representa a mesma coisa, porque está lucrando com aquilo que não deveria ser lucrativo. Tá? E cobra grandemente, exorbitantemente, né? Cerca de 1.000, 2.000, 3.000 reais, imagina. Tá? Porque no Evangelho tudo se pauta por amor e doação. Não se pauta por obrigação, e muito menos por cobrança de ordem monetária. O que a igreja faz, se aproveitando da festa, é errado. Mas é para ajudar na manutenção do templo. É tipo, entre aspas, um imposto para ajudar na contribuição. Meus caros. Bom, à luz do Evangelho, é errado. Agora, se a Igreja Católica, as legislações se permitem, o que eu posso fazer? Eles têm também seu direito de si. Agora, à luz do Evangelho, não é isso. Não é para enriquecer uma denominação, ou uma igreja, ou uma cúpula, ou cúria, mas sim é para louvar a Deus, exaltar o seu nome e também os pobres. É o que São Tiago diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ou seja, ajudar os necessitados e se abster da corrupção desse mundo. E o mundo aqui, né, também é entendido como um mundo político, um mundo interesseiro,
o mundo dos negócios, o mundo da enganação e tal. Vendo então os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que faziam, e os meninos chamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, ficaram com ciúme, ficaram revoltados. Como? Ele ainda tem autoridade de expulsar os vendilhões, acaba até que com o nosso bom negócio aqui, cura os enfermos para ratificar de fato que ele é filho de Deus e que ele fez estava certo. Ainda as crianças ficam chamando ele de filho de Davi, ficam louvando o nome dele. Não pode, já que nós nunca tivemos isso, nunca curamos ninguém, nunca as crianças nos deram bola e sempre fomos um pouco rejeitados, entre aspas. A única benesse que nós fizemos aí foi permitir esses vendilhões no templo. E agora o povo dá bola para ele, não dá bola para nós. Ficar enciumado. Veja que até no meio cristão, dito cristão, existe muitos que são enciumados, religiosos, que têm ciúme, porque um é mais destacado com dom, porque Deus usa um de uma forma mais tremenda, né? Enfim, é um absurdo tremendo. E aí eles, claro, eles procuravam matar Jesus, procuravam de alguma maneira entregá-lo. Ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos, das criancinhas, de peito tirasse o perfeito louvor. O louvor das crianças, o louvor dos meninos é perfeito, não é hipócrita, não é interesseiro, não é barganhoso, não é de maneira alguma mentiroso, é verdadeiro, de fato acontece. Esse é o perfeito louvor, tanto de adoração como louvor no sentido de fato agradecer a Deus, de fato por reconhecer a Deus ou a Jesus como suficiente Salvador. E todos que querem entrar no reino dos céus têm que se fazer como uma criança, porque esse será o maior no reino dos céus. Os escribas, fariseus, sacerdotes, eles não tinham se tornado criança, por isso que não poderiam entender as coisas, ficavam revoltados. As crianças entendiam, porque o evangelho é tão simples que até uma criança entende. Aleluia. E por uma criança entender é exatamente aquilo que eu disse, simples. E os adultos não entendem, porque não se tornaram crianças ainda, simbolicamente. Porque não sabe amar, não sabe perdoar, porque não sabe de fato reconhecer aquilo que Deus tem feito de bom para conosco. Por isso que Jesus diz que dela saiu o perfeito louvor, assim como sairá dos adultos crianças, dos adultos que se tornaram crianças, não no sentido ingênuo, mas no sentido de ser verdadeiros, sinceros, de não guardar mágoa, de ser simples realmente. E deixando-os, saiu da cidade e foi, portanto, para Betânia e passou lá à noite. Após ter feito tudo isso, aí um trabalhão, né? Então Jesus foi para Betânia, que significa casa da aflição, ou casa dos figos, das tâmaras verdes. Vamos ficar aí com a casa de aflição. Passou ali à noite, né? Depois de ter passado por esse terrível processo, eu diria, né? Esse exaustivo processo de educação, de pregar o respeito pelas coisas santas, foi descansar na casa dos aflitos, daqueles que necessitavam ainda mais de Cristo, simbolicamente falando, né? Isso é até muito interessante, porque Jesus veio para os perdidos da casa de Israel, Jesus veio para os necessitados, não foi para os sãos, e portanto ele descansa na casa dos aflitos que creem no seu nome. Do contrário, os que não são aflitos, os que são sãos, os perfeitinhos, os sacerdotes, os bonzãos,
né, com zões, aqueles que permitiam a compra e a venda no templo, esses